correspondência na sessão passada, eu vi já colocado. Na verdade são dois. Eu achei que fosse Cumprimento a todos os presentes, vereadores, vereadoras, funcionários, internautas, a secretária Solenira, a secretária Preta. E declaro aberta a presente sessão e solicito a secretária para que faça a leitura da ata da sessão ordinária realizada em 19/6/2018. Ata da 19ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara de Vereadores de Salete. Aos 19 dias do mês de junho de 2018, às 18h30, na sala destinada às sessões, no plenário, o vereador Antônio Bernardo Schmeller, no auditório municipal João Humberto, reuniram-se em sessão ordinária, conforme lista de presença, os senhores vereadores Aldo Cunha, Alício Regueira, Dirceu Nazário, Eduardo Schweder, Genuir Quiniz, Laureci Fischer, Márcio Elma, Neiva Venturizonte e Pergentino Manarim. Sob a presidência do senhor Pergentino Manarim, que, após os cumprimentos, declarou aberta a sessão ordinária. Em seguida, solicitou a primeira secretária, a vereadora senhora Neiva, para proceder à leitura da ata da sessão ordinária realizada em 11 de junho de 2018. Após a leitura, não havendo vereadores que quisessem discuti-la, a mesma foi aprovada na íntegra e por unanimidade. Na sequência, a secretária procedeu à leitura das correspondências recebidas, que constavam das seguintes: ofícios 373 e 381, 2018. Gabinete da Prefeita. Envio de respostas de ofícios expedidos. Requerimento número 16, 2018, autoria do vereador senhor Pergentino, assinados por todos os vereadores. Indicação número 42, 2018, autoria da vereadora Neiva, subscrito pelos vereadores Aldo, Laureci, Márcio e Pergentino. Indicação número 43, 2018, autoria do vereador Aldo, subscrito pelos vereadores Neiva, Laureci, Márcio e Pergentino. Em continuidade à sessão, o senhor presidente encaminhou o requerimento e as indicações para discussão na pauta da ordem do dia e, a seguir, cumprimentou e convidou para usar do espaço na tribuna o pároco da Igreja Matriz de Salete, padre senhor Adalberto, que acatou o pedido verbal feito pela presidência em se fazer presente em sessão legislativa, com o objetivo de esclarecer e tirar dúvidas dos senhores vereadores sobre o projeto de lei número 9/2018, que autoriza o município de Salete a adquirir por desapropriação amigável judicial o imóvel urbano de propriedade da Mitra Diocesana de Rio do Sul, Santa Catarina. Autoria Gabinete da Prefeita. Usando do espaço na tribuna, o padre Adalberto agradeceu o convite feito por esta Casa Legislativa e, a seguir, reportou-se sobre o projeto de lei que está tramitando na Câmara, que se trata sobre a venda de um terreno para o uso do cemitério municipal de propriedade da Mitra Diocesana. Disse ainda o padre Adalberto que vai levar ao conhecimento do responsável pelo imóvel, bispo diocesano Dom Onésimo Alberto, da Diocese de Rio do Sul, no decorrer da semana, a proposta de desapropriação do imóvel apresentada pelo município e, na próxima semana, informará ao presidente da Câmara a decisão tomada pelo bispo. Em seguida, o padre Adalberto respondeu diversas perguntas efetuadas pelos vereadores referentes ao projeto em pauta e assuntos relacionados ao cemitério municipal, casa mortuária e a recuperação de trechos de lajotas no pátio da Igreja Matriz. Ato contínuo, o senhor presidente agradeceu as colocações abordadas pelo pároco, padre Adalberto, e disse que vai ficar aguardando a decisão tomada pela Mitra sobre a venda do imóvel antes de colocar o projeto em discussão. Em continuidade à sessão... O senhor presidente facultou a palavra livre na tribuna ao vereador inscrito, senhor Alício. Na sequência, o senhor presidente passou a ordem do dia e solicitou a secretária para proceder à leitura dos pareceres das comissões ao projeto de lei número 10/2018, que autoriza o município a adquirir por desapropriação amigável judicial os imóveis urbanos de propriedades da Associação de Mulheres do município de Salete e estabelece outras providências. Autoria Gabinete da Prefeita. Após a leitura, com os pareceres favoráveis das comissões e após discussão, a pedido do líder do governo e concordância entre líderes de bancadas, o projeto foi aprovado por unanimidade em única votação. Em seguida, foram discutidos e aprovados na íntegra e por unanimidade o requerimento número 16/2018, solicitando que seja
encaminhado mostrando pesar aos familiares de Ana Paula de Souza, em razão do falecimento ocorrido no dia 2 de junho do corrente, e as indicações número 42 e 43 lidas no expediente. A vereadora Neiva apresentou indicação verbal solicitando que seja feito o patrulhamento e cascalhamento na rua Laranjeiras, bairro Cachoeira. A indicação foi acatada pela presidência e aprovada por unanimidade. A seguir, não havendo mais assuntos na ordem do dia, o senhor presidente destinou a palavra livre para explicações pessoais dos senhores vereadores inscritos. Após explicações pessoais de todos os vereadores, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão, na qual foi lavrada a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário, constando ainda que a íntegra das matérias abordadas durante toda a sessão encontra-se gravada em áudio e vídeo no sistema digitalizado na Secretaria da Câmara. Coloca em discussão do plenário. Coloca em votação os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado. Solicito a secretária para que faça a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 216/2018. A Sua Excelência, Presidente da Câmara Municipal de Salete, senhor Pergentino Manarim. Assunto: contrato de repasse celebrado entre o município de Salete e a Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 865798-2018. Operação 1.053.282,60, que tem por finalidade a implantação de infraestrutura urbana com drenagem, pavimentação, passeios e sinalização viária. O valor a ser repassado é de R$ 222.857, tendo o município de Salete se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 7.000, correspondente a 3,5% do valor do investimento. Prazo previsto para execução do empreendimento contratado é de 30 de 4 de 2022. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a esta representação de gerência executiva e negocial do governo de Blumenau, Santa Catarina. Respeitosamente, Rafael de Oliveira Stein, coordenador da filial. Representação de gerência executiva e negocial do governo de Blumenau. E Guilherme Diogo Bauer, Superintendente Regional, Superintendência Regional do Vale do Itajaí. Aqui tem outro ofício de número 217, que é o mesmo valor, que o valor a ser repassado é de R$ 222.857 para o município de Salete. Se comprometido a aportar o título da contrapartida a quantia de R$ 7.000, correspondente a 3,5% do valor do investimento. O prazo previsto para execução do empreendimento também contratado é de 30 de 4 de 2022. Indicação número 44, 2018. Os vereadores que apresentam, subscrevem e solicitam nos termos regimentais que seja encaminhado expediente ao chefe do Executivo Municipal e à Secretaria e a Secretaria Municipal de Educação, solicitando que a municipalidade coloque um professor de Educação Física à disposição das crianças no município para a prática aulas de atletismo. Justificativa. Solicitamos que sejam tomadas as providências acima mencionadas em razão de que muitas crianças e adolescentes solicitam aulas de atletismo, manifestando desejo de praticá-lo com o objetivo de, inclusive, participar das competições regionais, estaduais e, por que não, até nacionais, considerando que não é possível praticar aulas de atletismo com a intensidade e frequência necessária para os que desejam se dedicar a essa modalidade de esporte. Faz-se necessário que seja disponibilizado um professor de educação física com a atribuição de treinar crianças e jovens em modalidades de atletismo.
Vereador autor, Márcio Elmas, subscrito pelos vereadores Pergentino, Neiva, Aldo e Laureci. As indicações que deram entrada nesta data incluem na pauta desta sessão. Passamos ao uso da tribuna e passo a palavra aos vereadores que façam o uso por até 10 minutos. Mas antes, não sei qual de vocês quer falar primeiro. A Solenira? Pode fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente da Câmara, o senhor Pergentino Manarim. Em nome dele, cumprimento todos os demais vereadores. Cumprimento os presentes aqui. Eu estou aqui hoje porque eu fui convidada para vir aqui falar sobre os cargos de auxiliar de enfermagem. Foi um pedido da vereadora Neiva. Então, eu preparei um material aqui que eu vou colocar mais ou menos tentando esclarecer. Se ainda houver alguma dúvida, aí vocês podem fazer alguma pergunta com relação ao assunto. Então, para começar falando sobre isso, é preciso a gente entender que no município existem 2 regimes jurídicos. O regime jurídico estatutário e o regime jurídico seletistas. São 2 coisas bem diferentes. O estatutário é regido por uma lei complementar, a Lei Complementar 015. E o regime seletista, ele é regido pela Lei Complementar 045/2007, que criou os empregos públicos no município. Então, são 2 regimes bem diferentes e a forma de acessar cada um é bem diferente. Eu queria pedir para o Arnildo entregar um quadro ali que eu fiz com as diferenças entre o regime estatutário e o regime seletista para os vereadores, que daí eu já vou falando e vou explicando. Então, aí nesse quadro, eu tentei resumir bem as informações para ficar mais fácil de entender. Porque existe um número muito grande de leis e só a gente, eu, o Arnildo, que trabalhamos lá há muito tempo, a gente acaba entendendo isso exatamente como funciona. É bem difícil para alguém que não está ali no dia a dia entender as diferenças e as sutilezas de cada tipo de regime, né? Mas aqui, então, para vocês entenderem, o estatutário, quem são os estatutários? Os professores, o meu caso, o caso do Arnildo, o contador, os auxiliares administrativos, são todos estatutários. Fizeram concurso, são os chamados efetivos. No caso do seletista, quem são? Até 2007 não existia seletista no município. E essa figura do emprego público tinha sido extinta, porque todos os funcionários de município tinham que ser efetivo e estatutário. Se criou o estatutário por quê? Por causa dos programas de saúde, o PSF da época e as agências comunitárias. Então, se criou esse regime de novo nos municípios. São os casos dos médicos, dos enfermeiros, de alguns técnicos de enfermagens e alguns auxiliares de enfermagem, dos dentistas, dos auxiliares de gabinete odontológico e de todas as agências comunitárias de saúde. Todos são admitidos através do regime seletista. Seletista por quê? É regido pela CLT. Claro que quando tu traz um emprego público e admite um funcionário por concurso no município ou num ente público, as regras são um pouquinho diferentes. Mas o básico dela é que é regido pela CLT. É o mesmo caso dos médicos, é o mesmo caso dos funcionários do Banco do Brasil, de funcionários da Caixa Econômica, todos funcionários públicos, ocupantes de emprego público, regidos pela CLT. Então, aqui olhando as diferenças, né? No regime estatutário, regido pelo Estatuto do Servidor, a Lei 015, cumpre estágio probatório. O servidor efetivo, ele cumpre estágio probatório. Se vocês verem a diferença lá, né, no seletista, não tem estágio probatório, não existe estágio probatório para
para o funcionário, né, ou na categoria profissional ali de seletista. O estatutário, sem aviso prévio. O seletista tem aviso prévio, porque segue a CLT. O plano de carreira. O estatutário, existe um plano de carreira, onde ele tem os adicionais, tem triênio, tem, no caso de professores, tem progressão por, faz pós-graduação, mas tem isso. No seletista isso não existe, ele não segue plano de carreira, ele segue a CLT. No caso do estatutário, tem estabilidade. A demissão somente mediante processo administrativo. Não que ele nunca possa ser demitido, ele pode ser demitido, mas existe todo um trâmite a ser seguido para que isso aconteça. No caso do seletista, não tem estabilidade. A lei diz que já não existe isso. Outro, sem fundo de garantia. O estatutário não tem fundo de garantia. O funcionário que é efetivo, ele sai da prefeitura com o salário dele do mês e se tiver 13º e férias proporcionais. Ele não sai com fundo de garantia. Já não são todos os casos, mas em alguns casos aqui ele poderia ter FGTS. Alguns, é recolhido de alguns cargos que a lei exige, outros, como eu falei para vocês, por se tratar de um emprego público seletista no município, tem algumas regras que são um pouquinho diferentes. E aqui, o estatutário tem um regime próprio de previdência, você já deve ter ouvido falar no FAP. Então, todo estatutário efetivo contribui para o FAP. Já o seletista contribui para o regime geral e INSS. Então, essas são algumas diferenças, bem resumidamente, para diferenciar os dois, né? Aí, por isso que quando foi feito em 2017 ali um concurso, foi separado. Porque nós tínhamos vagas para o estatutário e tínhamos vagas para o regime seletista. Com uma diferença, o estatutário assume cargo. O seletista, ele é só uma categoria profissional. A lei fala isso. A lei fala exatamente isso. Ela não fala em cargo, fala em categoria profissional. Aí, o estatutário, então, só falando para vocês, é o tal do efetivo, né? Do funcionário de carreira. Essa lei 45, daí voltando um pouquinho nisso, eu até pedi para o Arnildo, quer entregar uma cópia para eles ali? A gente fez aqui um resuminho. A lei 045 é de 2007. Então, são 13 leis já. Houveram 12 alterações. Então, é mesmo uma coisa complexa. Eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada, mas assim... Mas, ficou meio pequeno, né? Mas, assim, estão todas ali. Estão todas ali. Depois, se precisar de uma cópia, eu na hora só quis fazer não dá muito papel, né? Mas tem todos os números das leis ali, são 13 leis que falam sobre essa lei aqui que criou o emprego público no município. Então, eu não sei agora se tem mais alguma pergunta. Assim, eu fiz um explanado geral. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Vereadora Cici. Boa noite a Solenir, secretária da administração, né, da parte administrativa. A secretária também da cultura também está presente. O senhor Arnildo, né, que faz parte do setor de contabilidade, né, e o nosso jurídico, o Lúcio. O que mais, assim, deu dúvidas foi sobre esse último concurso, né, que, assim, como algumas ali na parte que optou pelo ser seletista, aí não foi chamado. Até no edital, se eu não me engano, constava, acho que uma vaga seletista e uma estatutária, né? É isso, né? E daí, assim, a questão que a gente pergunta é...
no caso, foi pedido auxiliar de enfermagem e não técnica, né, no concurso. Por quê? No caso, porque a vaga seria que seria ocupada seria só de auxiliar, porque pelo que a gente tem informação, a gente escuta, né, que auxiliar não tem mais, né, auxiliar de enfermagem. Aqui eu acho que acaba sendo assim, um pouquinho de confusão. Na verdade, o que acontece? Nós precisamos seguir o que a nossa lei fala. A nossa lei fala que no estatutário o cargo que existe se chama auxiliar de enfermagem. Ainda que para ser auxiliar de enfermagem, ele precisa ter feito o técnico, ter feito o curso técnico. Isso não impede, uma coisa não impede a outra. Aqui nós estamos falando simplesmente de nomes. Mas, se a gente vai fazer um concurso, nós precisamos seguir o que o nosso ordenamento jurídico fala. E aqui o nosso ordenamento jurídico fala em auxiliar. Por isso, auxiliar. Mas, nessas leis ali, se vocês podem observar, que a Lei 45, ela criou o auxiliar de enfermagem e também criou o técnico. E nós temos a Lei 15, que é estatutário, que também criou o auxiliar. Então, essa imensa quantidade de leis, e isso é uma coisa que o departamento lá está trabalhando para tentar consolidar tudo isso e, de repente, fazer esses ajustes que acaba acontecendo, até gerando dúvidas em função do nome, mas que, na verdade, para a gente isso é muito claro. O que existe é o auxiliar de enfermagem lá no estatutário. Existe o auxiliar de enfermagem no seletista e existe o técnico de enfermagem. O concurso foi feito para, e daí está bem claro aqui, até, Arnildo, tem uma cópia ali da... Ah, está aqui comigo. Entrega ali para ele só para a gente ir acompanhando aqui. O Arnildo vai entregar a primeira parte do edital aqui, onde ele fala, ele estabelece aqui, né, o regime estatutário, quais são as vagas, e fala qual é a lei que rege, está ali bem claro, e no emprego público, no regime jurídico que é seletista, também quais são as vagas e o nome e a lei que rege. Então, não tem como fazer um concurso sem seguir o que está na lei. Nós não podemos mudar o nome de um cargo só porque houve uma mudança em outro lugar, né? Então, mas só que ali vocês vão ver, por exemplo, aqui o auxiliar de enfermagem, né? E também tem auxiliar de enfermagem no jurídico seletista. Então, nós temos realmente três funções que, na verdade, lá dentro do dia a dia da unidade de saúde, acaba sendo a mesma função, né? É que a maioria, na verdade, é técnico, né? Eles não estudam mais. Sim, ninguém estuda mais para ser auxiliar. Isso, para ser auxiliar. Só que a nossa lei que cria isso, ela é, por exemplo, de 2001. 2001, né? De 2001. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Existem algumas coisas que precisam ser ajustadas na lei para não gerar dúvida? Existe. Esse é um caso. Mas, assim, não tinha como fazer um concurso diferente. Nós tínhamos que seguir o que estava ali. Existia também, na época, uma pressa, né, porque estava faltando gente, tinha o pessoal se desligado, tinha outros cargos até, que era o caso do enfermeiro, que faltava médico, faltava dentista. Então, existia uma urgência em fazer esse concurso, porque a gente sofre também notificações, secretaria, muita coisa assim que, vocês estão sem médico, precisam médico, então, né, existe uma pressão. Agora, claro, essa é uma das coisas que nós vamos mudar e vamos unificar, né, tudo o mesmo nome, que daí não acontece mais isso, mas vai continuar existindo, que seja o técnico de enfermagem no estatutário e no seletista, precisa os dois. Porque o seletista é um convênio que tem, no caso, com o governo. Na época... No momento em que extingue o convênio... Se o governo extinguir o programa de ESF, o que a gente sabe é que também pode se extinguir no município. Não acredito que isso aconteça,
né? Não vejo isso como uma coisa que pode acontecer, porque já é uma coisa assim que está em andamento, mas por isso a figura do emprego público, por isso se fez essa categoria profissional. Não foi uma ideia nossa, isso vem lá da Constituição, lá do artigo 37, que cria o emprego público, e é de lá que todos os municípios e estados também foram fazendo. E o processo seletivo foi feito, na verdade, em cima foi de técnico de enfermagem. Tá, nós estamos falando do concurso. Do concurso. Agora, o processo seletivo que precisou, porque algumas enfermeiras saíram. Quando foi feito o concurso, tinha vaga de auxiliar e tinha vaga de auxiliar no PSF, né, ou no ESF, e auxiliar no estatutário. Então, auxiliar no seletista, auxiliar no estatutário. Tinha vaga ali. Então, por isso o concurso foi feito ali. Se chamou, e o Arnildo, nesse ponto, ele cuida muito, o Arnildo é do departamento pessoal, ele segue estritamente a classificação lá que foi publicada das pessoas que passaram. Então, surge... Isso é outra coisa que a gente tem que lembrar. Se não tem vaga, tu não pode chamar. Precisa surgir uma vaga, senão não tem como chamar. Então, não, é uma coisa que não dá para adivinhar. Vai ter uma vaga na semana que vem. A gente não sabe o que pode acontecer. Surgiu uma vaga agora que a vereadora Cici se aposentou. Eu não tenho ninguém para chamar no lugar dela. Porque lá no concurso, onde foi feito... A vereadora era auxiliar de enfermagem, né? Lá no concurso onde ela estava, a vaga dela, ela ocupava um cargo público de auxiliar de enfermagem, regime estatutário efetiva, eu não tenho ninguém para chamar na lista. Ou poucas pessoas se inscreveram, dos que se inscreveram a gente já chamou todos, então aí é uma vaga que ou eu vou ter que fazer um seletivo ou fazer um concurso. Mas assim, são coisas que não dá para fazer só um concurso só para preencher uma vaga. A gente precisa esperar, precisa organizar, ver se tem mais alguma coisa. Então, por isso, não posso pôr ninguém no lugar da vereadora Cici. Mas não é possível. A nossa lei não permite que se coloque ninguém no lugar dela. Aí o que aconteceu? Esse ano foi feito um seletivo, porque aconteceu assim. Nós tivemos 2 vagas de técnico de enfermagem, coisa que não existia em 2017. Em 2018, uma funcionária pediu a conta, outra era seletista, passou no concurso para estatutário, assumiu lá, e nós ficamos com 2 vagas, daí no cargo de técnico, como está ali para vocês. Precisava mais gente? Então, qual a solução? É uma coisa que, às vezes, acontece de um dia para o outro, tu precisas de alguém para auxiliar lá no ESF. O seletivo... ele é uma forma mais dinâmica de contratação. É mais rápido, não são os mesmos prazos, porque, na verdade, ele é uma contratação temporária, até que se faça um concurso. Então, foi isso que foi feito. Para sanar uma dificuldade que teve, se fez outro seletivo. O concurso continua valendo. Se tiver uma vaga lá, no concurso, que alguém que ocupe uma vaga lá, a gente pode chamar o próximo. No caso de auxiliar de enfermagem estatutário, não, porque não tem mais ninguém. Nós chamamos todos já. Aí um desistiu, o outro passou para outra e assim foi. Mas no auxiliar de enfermagem, lá, aquele que vocês devem ter ali, são 2 vagas de ESF, tinha uma vaga, nós chamamos, a menos que a pessoa saia. Tu tem ali, Arnildo, as pessoas que estão nessas vagas? Aqui, ó. Passa para eles quem está nas vagas ali. Só dá para chamar a partir do momento que uma dessas pessoas saia. Nós estamos falando do seletista, porque do estatutário não tem ninguém para ser chamado no concurso. Independente disso, também, a gente tem que ver se precisa, né? Cumprimento o presidente, cumprimento os vereadores, cumprimento a vereadora Neiva, cumprimento os demais visitantes e os funcionários dessa casa. Bom, e se falando em concurso, e se falando em prova seletista ou estatutária, e mesmo falando de auxiliar de enfermagem, que era o que eu exercia,
sendo uma técnica, que onde nunca pude ser uma técnica, porque a gente sempre pediu para fazer um plano de carreira de trabalho e a nossa área nunca foi concebida, né? Então, infelizmente, a gente não conseguiu. Só que, no meu ver, assim, eu muito me admirei por esse concurso, porque, sendo um concurso público, eu acho que já tinha que ter arrumado a lei de passar por técnico. Por quê? No concurso público, pede-se lá os regimes que têm direito ao auxiliar de enfermagem, que hoje ninguém mais tem um auxiliar de enfermagem. Pelo que pedi no concurso, pelo meu entender, precisava ter carteirinha de auxiliar. E isso, nós, como eu que já estou aposentada, tenho a carteirinha de auxiliar porque não paguei ao técnico, porque eu não estava trabalhando, né, como técnica. Não fiz o concurso como técnica, porque a gente tinha, né, prevalência. Mas, assim, não acho justo, porque sem o técnico não se pode fazer nada. O auxiliar, muito menos. Então, nós somos coniventes às coisas que acontecem que não devia estar acontecendo. Porque o serviço que o auxiliar de enfermagem faz não cabe ao técnico. E no município de Salete, precisa sim o técnico. Porque em qualquer lugar que for trabalhar hoje, tem que ter o técnico, senão tu não consegue trabalhar. Então, me admiro muito de aqui em Salete não aprimorar ou melhorar, né? Buscar uma coisa mais lógica, sendo que o SF precisa-se de auxiliar. Então, a gente nunca quis ir ser um funcionário do SF, porque sempre tem aquela mania de ficar falando, qualquer hora o governo vai, como você acabou de falar, qualquer hora, né, se o governo quiser, ele tira o SF, mas jamais ele vai tirar, porque enquanto ele está tendo lucro, ele não vai tirar, é lógico. E precisa das pessoas para trabalhar, né? Então, assim, o que muito me indigna é assim, que então, o pessoal está trabalhando, sendo as pessoas que passou no concurso estatutário, quanto seletista, como auxiliar de enfermagem e os documentos como técnico. Então, isso eu acho que tem, não sei, possa que eu esteja errada, que eu estou enganada, mas a lei não permite isso. Então, vocês teriam que ter o concurso e com a carteirinha do auxiliar. Aí sim, daí está certo. Não sei se estou falando alguma coisa aqui, né? Mas no meu entender, eu não concordo. Assim, vereadora, no caso, todos os PSFs, os nossos 3 PSFs, cada PSF tem um enfermeiro e 2 técnicos, ainda que o nome seja auxiliar. São técnicos. Trabalham como técnicos, fazem um trabalho excelente. Todos eles trabalham muito e fazem um trabalho que orgulha todo mundo, né? Então, todos são técnicos. Os PSF têm já, né? Por isso que eu penso assim, que se nós fôssemos mesmo vestir a camisa, não trabalharia. Mas, às vezes, 1 ou 2, os outros querem, daí já não dá certo. Mas se fosse para fazer o que realmente é dentro do regime, daí não tem como trabalhar. No caso... Então, por isso que eu acho assim, que na oportunidade que nosso município teve, né, de ter um concurso público, por que não já ter feito as coisas, né, ter mudado essa lei e ter se programado um pouquinho mais, deixado mais tempo e fazer como técnico? Assim, daí, assim, hoje eu penso assim, você acabou de falar, uma auxiliar de enfermagem fez o concurso como estatutária para o técnico. Eu gostaria de saber qual é a vantagem, porque, em si, o salário já não é dos melhores. E daí o técnico, né, ganha um pouquinho mais. Então, ela deixou de ganhar um pouquinho mais para ser estatutária. Sei. Pois é que, assim, a opção do cargo, elas que fizeram, né? Mas, assim, eu acho que, como eu falei no começo, existe essa falha. Concursos vão haver muitos outros, que tem um grupo aí que logo também acaba se aposentando, enfim, né? A gente está aqui para arrumar, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa que eu defendo isso, acho que tem e precisa ser arrumada. A prefeita já sabe disso, ela tem essa preocupação. Uhum. Aconteceu ano passado, em função de toda aquela pressão que a gente estava, não deu tempo, porque daí vem para cá. E também, assim, não adianta você ficar arrumando coisinhas pontuais, porque depois acontece que nem essa lei aqui, que teve 12 alterações. Então, fica uma coisa ruim de ler, daqui a pouco tu perde alguma coisa. Então, o que é o certo? Vamos consolidar, vamos fazer uma coisa só, uma lei só.
fica fácil para todo mundo entender, fica fácil para nós, fica fácil lá para o departamento de pessoal lá fazer a parte dele, faz uma portaria, fica muito mais simples. Então, com certeza, a administração, eu posso falar também em nome da prefeita nesse sentido, ela quer arrumar isso e mais outras situações que a gente percebe que tem uma dificuldade, que tem um desvio, de repente até de nomenclatura e tal, mas assim, com relação a todo mundo do PSF está de parabéns, eles fazem um trabalho excelente. O governo, claro que, né, eu nem vejo assim a questão de estar tendo lucro com os programas, mas eu acho que é um programa que veio, que ajuda muita gente, que faz muito bem, né? Ainda bem que eles tiveram essa ideia é uma ideia boa, é uma ideia que leva a saúde para as pessoas, um ótimo programa, então, com certeza, por isso, nem eles e nem o município vai querer se desfazer. Não, então, essa era a minha pergunta e dúvida, né, que eu sei que provavelmente vai ser melhorado, porque tem que pensar seriamente nas pessoas que precisam do trabalho e das pessoas que precisam do trabalho, né? E outra coisa, tem o estatuto do funcionário público, então, eles às vezes perguntam para a gente, o estatuto do funcionário estatutário mais o seletista é o mesmo? Não. Pois é. São diferentes. São diferentes, mas quando se cumpre de lei, diz que é o mesmo. Não, são duas leis diferentes. Eu apresentei para vocês. Sim, ali. Eu já vi aqui. São leis diferentes. Sim. Sim, no caso... No caso de contratação de servidor. Sim. Mas quando segue para seguir o regime de lei, segue o estatutário. Não é isso? No caso do estatutário, quando é seletista, é seletista. Tem ali naquele quadrinho as diferenças de cada um. Cada um tem que seguir o seu. Ali na prefeitura, a forma de contratação e exoneração ou de promoção segue aquele quadro ali que eu apresentei para vocês, que tem as diferenças. Cada um segue a sua lei. Nós precisamos seguir as leis que já estão vigentes. Não tem como nós mudar isso aqui. Então, a não ser que se faça uma reformulação para fazer de novo. E nesse caso, nós estamos trabalhando. Não vai ser prejudicado quem já fez. Essa é uma alteração, já tem um pedido das enfermeiras. Quando fizer isso, vai ser alterado isso também. Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Sim. Então, era isso. Cumprimentar o presidente, colegas vereadores, o Alcir, o Arlindo, os irmãos Coragem, né? A Preta, secretária de Turismo, aí, o senhor Arlindo, ex-vereador, Lourdes, e a secretária aí, Solenir. Até na época surgiu, né, isso aí eu conversei bastante contigo, com o Arlindo, também com a Josi, né? Porque tinha uma vaga, a vaga que a vereadora Cici, então, tinha se aposentado, então surgiu uma vaga. E tinha para ser chamado, até falei com a Josi lá, mas a moça ficou de dar a resposta, porque ela não vai ficar esperando 1 ano ou 2 ali, ou 6 meses esperando uma vaga, né? Então ela vai fazer vários concursos, onde tiver oportunidade ela vai trabalhar. Então, ela não quis então, faltou uma enfermeira ali, um auxiliar que seja, né? E tinha uma dúvida ali da vereadora Neiva, né? Porque tinha uma do seletivo, estatutário, né? São coisas diferentes, leis diferentes, né? Então não adianta tu pegar do seletista, né? E jogar no estatutário, não tem como botar, né? Então essa era a dúvida, né? Então até foi importante que você veio aqui, explicou tudo ali, né? Então eu acho que agora já está um pouco mais esclarecido, né? Não, bem lembrado, assim, não é possível que alguém que faça concurso para o regime seletista assuma uma vaga no estatutário. Isso não é possível. E nem o contrário. Boa noite, Solenir, né? Só também cumprimentando aqui, agradecer a presença já. Até não foi falado da questão salarial, aqui até queria falar os valores, né, da diferença, que, ao meu ver, também, como a vereadora Assis também já nos passou várias vezes, não existe mais
essa questão empregatícia de auxiliar de enfermagem, né? Todos precisam fazer o curso de enfermagem e ser enfermeiro, né? E a gente vem aí há muito tempo com essa lei, essa de 045, acho que é de 2007, né? 2007, pelo que eu também passou aqui, foi entregue aqui em 2007. Isso, 17 de maio de... Lei Complementar número 84, 17 de maio de 2012. Foi uma das mudanças, né? Aqui 2012 foi uma das mudanças. E também acho que deveria ser mudado o quanto antes também, isso é importante, né? Infelizmente a vereadora Cici já se aposentou e não conseguiu ganhar esses valores em dinheiros pela sua formação, né? Mas eu vi aqui no concurso aqui de 2017, né? Concurso público número 0001, auxiliar de enfermagem, valor do salário 1.564. Do enfermeiro, né? Seria o caso que auxiliar de enfermagem não poderia ter mais, 3.469. Seria aí uma base de perto de R$ 1.900 a mais, né? Mas eu acredito que o enfermagem também deve ter um piso, né, que o vereador Cici também deve saber, né? E também, né, eu vejo que é importante a regularização dessa lei. Acreditamos que quando sair esse estudo que está se fazendo referente aí à base salarial dos funcionários públicos, também já vem com essas mudanças onde que pode corrigir esses erros aí do passado, né? Acho que seria uma coisa importante. Mais alguma pergunta? Eu só quero agradecer, né, a Solenir por ter vindo, se colocado à disposição para fazer esses esclarecimentos. A gente quer que você entenda que as pessoas vêm cobrar da gente uma postura diante, né, do que aconteceu nesse concurso. Então, a gente tem que estar informado para estar podendo explicar, né? Então, a gente agradece. Antes, o Arnildo também, é departamento pessoal, né, Arnildo? E ele trabalha com dinheiro, mas é bem longe, né? Só salários, né? Salários dos funcionários. Isso. Então, assim, a gente fica com pena na questão, assim, de no concurso ter que escolher ali o estatutário e o seletista, né? Que se fosse feito assim, como o processo seletivo, ele não teve, né? Foi só feito... É que o processo seletivo foi só para suprir a vaga de seletista. Só para suprir a vaga do técnico ali, né? Que nós tivemos a falta de 2, então foi para isso. É diferente. É diferente. Isso. E daí quem era técnico fez auxiliar, daí não conseguiu passar, e agora daí teve assim, problemas no processo seletivo. Tanto o processo seletivo quanto o de concurso, ele tem validade. 2 anos, né, o concurso, e 1 ano renovável para mais o teste seletivo. Então, dependendo do surgimento de vaga, as pessoas vão sendo chamadas, né, é uma coisa natural, só que depende de ter a vaga. Eu não sei se ainda tem alguma dúvida. Quantas vagas você tem, assim, que, no caso, que se fosse para fazer um concurso hoje, né, porque a Cici saiu... a Íria também, acho, não? Não, a dona Íria continua. Ainda continua, Sim. A Valdete Terezinha, essa não está como auxiliar, né? A Valdete, ela ocupa um cargo, mas ela está atuando hoje como na vigilância sanitária, né? Isso, Então, assim, teria mais vagas para estar... colocando, né? A Daiane também pediu a conta. A né? Daiane era técnica, regime seletista, ela pediu a conta. Daí entrou a Marlene, então, no lugar dela. Entrou a Marlene no lugar dela.
E da CICE, então, é que não entrou ninguém? Da CICE não entrou ninguém, precisa fazer um concurso. Então, vamos aí. Mas, assim, nessa reestruturação toda que está sendo feita, a gente também vai precisar de vários cargos, não vai ser só, de repente, mais um técnico de enfermagem. Nós precisamos de outros cargos ali dentro da prefeitura que são necessários, que às vezes a lei determina. A lei determina, você tem que ter um fonoaudiólogo, você tem que ter um nutricionista, você tem que ter, tem que ter isso e aquilo. Então, claro que tem toda a questão financeira também, mas sempre tentando ali se adequar à lei e tentando atender todas as necessidades. Eu, então, de minha parte, encerro. Agradeço a oportunidade, eu sempre fico contente de poder vir aqui falar um pouco sobre a prefeitura, que é uma grande paixão na minha vida. Eu gosto do que eu faço, faço com amor, conheço um pouco, todo dia eu descubro que eu não sei, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Eu agradeço ao Arnildo, eu pedi o apoio dele aqui, eu disse, Arnildo, vamos, porque de repente eles me perguntam alguma coisa que eu não vou saber. O Arnildo conhece muito do departamento pessoal também, e ajuda muito lá. A Preta, que também veio para me acompanhar. Então, sim. Então, agradeço mais uma vez. E a gente lá na prefeitura está sempre à disposição. Conheço todo mundo aqui. Precisar alguma coisa, pode me ligar, ou manda um WhatsApp, ou vai lá. O que eu puder ajudar, o que eu puder esclarecer, eu estou sempre à disposição. Também a prefeita já pediu para eu falar aqui para vocês que ela também sempre à disposição para ajudar, para dar uma informação. E da mesma forma que eu falo de mim, eu tenho certeza que eu posso falar de todos os secretários e de todos os funcionários lá. Precisando alguma coisa, a gente está aí para ajudar a esclarecer ou para tirar alguma dúvida ou prestar uma informação. Agradeço. Boa noite. Obrigado, secretária. Não sei se o Arnildo ou a Preta quer usar a palavra. Então, obrigado pela presença. Passo ao uso da tribuna e passo a palavra ao vereador Márcio por até 10 minutos. Cumprimentar o senhor presidente, o Argentino, aos vereadores, demais vereadores, as vereadoras, Cícia e a Neiva, cumprimentar aqui novamente a Solenir, né, secretária de administração, a Silvana, secretária de Indústria e Comércio, o Arnildo, funcionário público, aqui os funcionários dessa casa, a Lourdinha, o Lúcio, o Nilson, né, o Pingo, e também o Nico aí, ex-vereador. O Alcir, que nos assiste aí no dia de hoje, e o ex-vereador e ex-presidente também dessa casa aqui, o senhor Arlindo. Desejar aí a você e a todos a vocês e a todos os internautas uma boa sessão, uma boa noite. Primeiro queria falar sobre até uma indicação que eu fiz no dia de hoje. Pedir desculpa em primeiro lugar pelo meu atraso, né, que eu estou num curso promovido lá pela MAVE, através aqui da Prefeitura Municipal, onde eu sou professor de Educação Física, e o curso ia até às 5 horas lá em Rio do Sul, e devido à chuva aí, né, que também pegamos aí na estrada, a gente atrasou um pouco, né, mas cheguei a tempo de me desculpar pelo meu atraso. Fiz essa indicação referente ao atletismo, pedindo aí para que o Executivo contrate um professor de Educação Física para que dê aula de atletismo para as crianças aqui nesse município, porque na semana passada, na quarta-feira passada, teve aqui a etapa microrregional de atletismo, né, onde tinha criança de 12 a 14 anos e outra categoria de 15 a 17, e onde eu participei lá na minha escola, na Bernardo Road, com os alunos de lá na categoria 12 e 14 anos, o professor Osmar participou na categoria 12 e 14 anos e 15 e 17. E assim a gente conseguiu ali, apesar do pouco tempo de trabalho que a gente tem, a gente conseguiu ali 8 medalhas de ouro, né, 8 primeiros colocados, onde teve aí
os atletas Igor Ricardo Machado, o Leonan Moratelli, o André Inácio, o João Vinícius Caetano, o Sérgio Alexandre Remiucchi, o João Felipe Biancato, as alunas Jéssica Nhaia, Heloísa Bridaroli Alegre, a Letícia Sapelli, a Rafaela da Silva, a Bianca Wenig e a Sirlene Sableski, né, conseguiram medalhas ali. Então foi oito primeiro colocados e no total mais 3 de prata, mais 3 de bronze, no total 14 medalhas, onde nós participamos só na categoria 12 e 14 anos, onde tinha 20 modalidades. 8 medalhas de primeiro colocado em 20 modalidades para uma escola pequena, que nem a Bernardo Rode, né? Onde vêm escolas de todos os municípios aqui da DR. Foi, acho que o ano que a nossa escola lá conseguiu mais medalhas. E a escola aqui, através do professor Osmar Luiz, também conseguiu aí 5 primeiros colocados, mais aí um segundo e um terceiro. E mais um primeiro colocado também na categoria 12 e 14. Então, o Salete ficou aí com mais de 20 colocações aí, e ficou muito bem colocado aí no atletismo. Então, a gente percebe que aqui tem bastante crianças aí que podem participar e que tem na veia aí, né, o atletismo, né? Sim. Eu até não pude estar presente lá na quarta-feira, né? Só preparei a pista e já ir na terça, né? Mas eu só vi pela rede social depois, né? Que você postou lá. Mas foi muito bem que o município de Salete geralmente está indo bem. Foi esse dia no futsal também, até 17 anos, agora vai para o estadual, né? Acho que é a primeira vez, né? Então, esperamos lá que representa bem a escola Guilherme Del Rio, né? E como vocês também vão representar a Bernardo Rode no atletismo. Não sei quando é que vai ser a próxima etapa agora, né? Mas parabenizar aí pelo bom trabalho de vocês hoje. Obrigado, vereador Alício. Então, assim, complementando, né? O professor Osmar já foi lá com a categoria 15 e 17 lá em Videira, está lá ainda no dia de hoje, foi na sexta-feira, está lá ainda hoje, lá agora está com o futsal, né? Foi com o atletismo na sexta, voltou no domingo, foi na segunda-feira de novo, no dia de ontem, e está lá com o futsal, né? E participando lá em Videira das etapas estadual. Ainda não sei, não conversei com ele referente aos resultados lá. Com certeza lá também é mais difícil, né? Daqui da Santa Margarida, eu esqueci também de falar, a menina da Santa Margarida conseguiu também primeiro lugar no arremesso de peso, a Keila Natália do Prado, né? Agora na categoria 15 anos, né? Onde ela tem de 15 a 17, ela tem 15 anos, né? E ela já conseguiu a medalha de ouro também, da Santa Margarida. Então, parabenizo todos os alunos aí do nosso município aí, e agradecer também a Cleide das Neves, aí, a responsável da ADR pelo esporte. Também no dia de hoje, eu até conversei hoje à tarde com a secretária Solenir, referente a um assunto ali do empenho, do convênio, né, que o governador do estado era para ter vindo na sexta-feira da semana retrasada assinar ali em Rio do Sul, né, e não pôde vir, né, devido ao tempo, porque vinha e não conseguiu vir. Mas parece que hoje a prefeita foi a Rio do Sul assinar esse convênio aí referente à ponte do São Luís, né? E então, para tentar ainda empenhar até antes do período eleitoral, né? Então, conversei hoje à tarde com a Solanir. Também falei com ela, referente com o vereador Neu aqui, referente aos implementos agrícolas, que agora foi liberado para empenhar aí o que se quer comprar com 250 mil reais do deputado Peninha, né? Então pedimos aí, nós vereadores do PMDB e o PMDB aqui de Salete, implementos para distribuir para as associações, 3 implementos de esterco líquido, 3 espalhadores de esterco líquido, 4 espalhadores de calcário, 5 conchas, né, para colocar nesses espalhadores de calcário, né? 4 grades, e mais uma ensiladeira aí para a silagem. Então, né, claro que isso tem que ver também os valores certinho, daqui a pouco tem que retirar alguma coisa, né? Mas acredito que os valores, conforme eu e o vereador Negros fomos esse dia buscar, né, esses valores ali,
mais ou menos deve ser isso, mas assim continuamos conversando aí com o Executivo para que isso se concretize. Volto aqui a parabenizar o deputado Aldo Schneider, né, que inclusive no sábado passado estavam aí com alguns assessores dele aí, né, nos apresentando alguns números ali, e onde a gente também percebeu que aqui no nosso município aqui, os deputados estão arrumando bastante recursos, né, inclusive essa semana que vem agora deve ser empregado mais 150 mil reais para o hospital. Eles são muito bem vistos, tanto o Peninha quanto o Aldo, e não esquece, apesar do PMDB não estar na administração, sempre traz recursos para o nosso município. Eu sei que tem pessoas que gostam de falar mal, né, que gostam de questionar, né, fala mal de todo mundo, né, hoje é de um, amanhã é de outro, né, até pessoas que recebem dinheiro público, de Câmara, de vereador, de prefeitura, e usam associações, que são coisas sem fins lucrativos, para justificar esse dinheiro que recebe. E mais, falam mal dos políticos, falam mal de partidos, falam mal de pessoas, né? Mas não se enxerga a si próprio. A gente percebe, né? Claro que muitas vezes as pessoas não levam mais em conta, né? Elas mesmas dizem que o ouvido delas não é mais pinico, muitas vezes desliga para não escutar, né? Porque tem gente que acha que o ouvido das pessoas na rua é pinico, que fica falando mentiras, inverdades e difamando e acha bonito, né? Então isso é cada vez menos que as pessoas acreditam, né? Então vão cuidar do seu próprio umbigo, que é melhor. Isso é muito importante aqui. Já passei por isso, né? Uma vez eu até brincava sempre, né? Hoje vocês, muitos riem do que se fala lá. Outro dia está falando de você que está rindo hoje. E assim é. Né? Inclusive, o próprio do meu partido tem isso, né? Que muitas vezes ria e falava mal do ex-prefeito e hoje sofre, né? Eu não estou muito preocupado com isso daí, né? Daqui a pouco o que se fala também e o que se enterra vale a mesma coisa, né? Mas é bom a gente sempre lembrar aqui a essas pessoas que, inclusive, muitas vezes gravam o que a gente fala aqui para passar para as demais pessoas. Muitas vezes a gente nem gosta, porque eu falo aqui na tribuna, eu posso citar nomes, recebeu recursos do município, né? É dinheiro público, então eu cito nomes aqui. Mas esse nome muitas vezes a gente gosta e nem gosta de falar, mas a gente fala aqui, porque aqui é a nossa obrigação. Mas lá na rádio é diferente. Claro que é público o que eu falo aqui. Inclusive está aí filmado, gravado, né? Qualquer pessoa pode ouvir. Mas a forma que se coloca muitas vezes denigre o nome dessas pessoas, né? E até diz assim, porque o advogado disse que pode processar o vereador porque ele disse na rádio. Eu não disse na rádio nome de pessoas. Eu disse aqui na tribuna. Se eu dizer aqui na tribuna e passar lá, eu não preciso ser processado. Quem tem que ser processado não sou eu, em primeiro lugar, né? Se eu ir lá na rádio, eu dar uma entrevista para a rádio falar, denegrir o nome, daí sou eu. Mas aqui eu estou falando aqui na tribuna. Né? Não sei, também nem fui ver, não tenho medo disso aí. O que eu tenho que dizer, eu digo, independente de quem for. Não concordo, discordo, e não tenho esse medo. Era isso, né? Meu tempo também já acabou. Obrigado. Obrigado, vereador Márcio. Passo a palavra à vereadora Neiva por até 10 minutos. Mais uma vez, quero cumprimentar os nobres edis, presidente, e a todas as que estão aqui hoje assistindo a esta sessão. Em primeiro lugar, eu quero falar aqui sobre o depoimento de algumas pessoas que vêm até hoje, até a gente, com um ar de preocupação, justamente na questão da saúde, né? Qual é a reclamação deles?
A questão é dos motoristas da saúde. A reclamação é que os motoristas que estão correndo, a velocidade é demais. Então, assim, não dá para nós, vereadores, escutar isso e não fazer um comentário aqui. Né? Porque na estrada, a gente sabe que a gente tem que se cuidar muito mais dos outros, às vezes, do que da gente. Mas cada um de nós também tem que fazer a sua parte. E, principalmente, quem é responsável, né, por vidas, leva todo dia pessoas, né, a vários lugares. Até uma pessoa fez um comentário assim, que ela pediu para o motorista para que não corresse. Aí o motorista riu e perguntou, você tem uma outra muda de roupa? Para quê? Isso daí a pessoa disse, daí eu disse, mas por quê? Não, porque ele quis dizer que ele vai correr e a pessoa vai fazer nas calças. Vamos ser bem claros. Né? Então, assim, ainda o motorista parece que riu da cara da pessoa. Então, gente, daqui a pouco eu não quero ser assim a vereadora está falando. Eu estou falando que as pessoas estão chegando até mim. Só uma parte, vereadora. No dia 11 desse mês agora, meu irmão hoje trabalha com um táxi na cidade, está vindo de Itaió, ali na Lorizete, tem aquela curva bem fechada, vindo de Itaió para Salete. Diz que passou o carro da saúde, podando na curva, faixa dupla, disse que com velocidade, disse que não puxa para o estacionamento, tinha morrido 4. Estava 2 dentro do carro e 2, só que ele não conseguiu reconhecer a placa e não vê quem, né? Isso é uma coisa de criança pequena dirigindo, sabe? Ele ficou muito preocupado, veio falar comigo, até passei isso para os Nildo ali, também não sei se ela cobrou quem foi o motorista, porque a gente não tem nem acompanhamento disso, não. Eu acho que, se continuar esses comentários, nós temos que cada vez cobrar mais, né, vereador? Você sabendo dessa situação, garanto que outros vereadores também sabem dessa situação, que provavelmente não chega só até a gente, né? Mas, assim, nós estamos aqui para proteger as vidas dessas pessoas, né? E os motoristas, eles têm essa responsabilidade também, por estar trabalhando num cargo, né? Que você tem não só a responsabilidade da sua vida, mas de outras pessoas que você leva todo dia, são pessoas diferentes. Então, assim, fica ali a nossa preocupação, né? E se continuar, vamos dizer, com esses comentários, nós vamos ter que comentar de novo e, daqui a pouco, fazer alguma coisa a mais. Né? O que não dá é para a gente escutar e ficar calado. Né? Não vamos ser coniventes com essa situação. Quero aqui agradecer, né, nós tivemos a reunião lá com a prefeita, então ela teve a responsabilidade, ela comentou, né, que iria ver essas questões das indicações que nós fizemos, e da TIFA Jundiá, que tanto foi falado, né, fui lá ver e fizeram realmente, a parte que foi feita, foi muito bem feita. Eu pensaria que poderia ser todo o trecho, que ao menos daí não precisaria mais voltar lá, mas já ao menos amenizou, né, que é onde a parte mais complicada era onde tinha um morro. Então os moradores ao menos assim estão mais tranquilos, podendo, né, vir trabalhar, ou o ônibus podendo ir buscar os alunos. Concordo até com a indicação do vereador Márcio, né, sobre a questão do professor de educação física para atletismo, né, para treinar para o atletismo. Só que uma questão assim, vereadora, eu coloco que se colocar que realmente seja um professor bastante responsável, né, que a gente já viu assim, professores que vão lá e daí ficam sentados lá e mandam a pessoa correr, o atleta correr e fica lá sem, né? Então, assim, realmente, concordo, é importante, porque no momento em que você tem um atleta, você leva o nome do município, né? Como é importante isso. E nós tivemos, o município de Salete tem história no atletismo,
Então, assim, seria importante dar esse incentivo. Só a única questão é essa, né? A preocupação, assim, que realmente faça-se um bom trabalho, porque daí realmente vai ter bons atletas. Quero fazer aqui, presidente, uma indicação verbal. O cascalhamento, fazendo a solicitação de cascalhamento no Cipriano, que hoje de tarde veio uma ligação de um morador de lá, daí fui até lá ver realmente a situação da estrada. Até antes estava conversando com o secretário João, e ele até colocou que tem algumas situações lá que realmente tem necessidade de colocar, né, pedra, porque está muito liso. Até hoje de manhã parece que teve um caminhão para subir lá, para buscar porcos, e não conseguiu subir, porque estava muito liso. Tem partes que, além de estar liso, né, tem barro solto na estrada, e logo lá de baixo tem um bueiro. Então, assim, né, a gente reza para que o ônibus ou qualquer outro caminhão não aconteça de deslizar e colocar um pneu dentro de um bueiro assim, onde que vai o pneu e vai o resto junto, né? Uma parte, vereadora. Também recebi aqui uma mensagem aqui no WhatsApp, inclusive com algumas fotos, né? De um cidadão lá do Rio Cipriano. Ele também diz, né, que inclusive com derrapagem aí dos ônibus, né? Então é bem preocupante isso, né? Só apoio a sua indicação aí. E tem que ter um pouco de cuidado também, né? A estrada, se comenta muito que muitas vezes que a estrada está boa, mas quando chove na primeira chuvinha, acontece esse tipo de coisa, né? Lá na comunidade do Roberto, esses dias também os alunos chegaram atrasados na escola lá, também porque o ônibus tinha encalhado, né? Então tem que dar uma revisada nisso daí, né? Obrigado, vereador. A pessoa que falou comigo realmente estava preocupado com as crianças, né? Porque num ônibus vai quantas crianças, né? Não é só uma pessoa, né? Então, assim, a preocupação maior sempre, né, é do ônibus escolar, que todo dia está ocupando a estrada. Então, eu pensei assim, eu vou hoje porque está chovendo, daí realmente eu vou ver como é que está a situação. Não adianta você ir no tempo quando está seco, você não vai ver quais são os locais que estão mais perigosos, mais complexos, né? Então, assim, não é a estrada toda, tem alguns locais que deveriam ser mais urgentes, uns 2, 3 lugares assim, mais urgentes, que precisaria, no momento em terminar a chuva, já fazer para deixar pronto, né, para um caso de acontecer de chover mais. E no mais, né, eu quero desejar uma boa noite a todos e uma boa semana. Obrigado, vereadora Neiva. Coloco em votação a indicação verbal da vereadora. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado. Passamos à ordem do dia. Coloco em discussão do plenário a indicação número 044/2018, autoria do vereador Márcio. Essa indicação é essa do professor de Educação Física para lecionar aulas de atletismo, né? Quero aqui até citar um exemplo, onde que há uns 3 anos atrás teve um projeto lá na Escola Bernardo Rô de Mais Educação, e foi contratado, através desse projeto, com dinheiro do governo federal, professores para trabalhar na área de português, matemática, né, e também educação física. E quem conhece um pouco, o vereador Alice também sabe, que o salto em altura, ele assim, uma competição bastante técnica, né? Onde o atleta tem que girar descosta, né? E fazer um movimento bastante técnico. E se não houver o treinamento, se não houver um trabalho em cima desse movimento, os atletas não conseguem se sair bem nessa prova. E lá atrás, quando a Letícia Loucos trabalhava 10 horas lá no ginásio de esporte com material usado da escola, né, lá no ginásio, ela ensinou ali
essa modalidade, não só essa, mas todas as modalidades lá do atletismo, né, as provas. E desde aquela época para cá, o atleta Guilherme Aguiar Stequeter, ele vem ganhando o primeiro lugar na prova de salto e altura. Inclusive ele, inclusive o Leonan, Gabriel Moratelli, que também foi no estadual, o Guilherme também foi para o estadual também. Então, isso é uma prova que, tendo um professor, ajuda e muito. Salete, que nem diz a vereadora Neiva, já foi, conquistou bastante medalhas, conquistou bastante resultados aqui, tendo a Carmen Schreiber ali, que foi até campeã brasileira, há anos atrás, e isso está no sangue, na veia aqui do saletense, né? E todas as vezes nós sempre deixamos aí. Ano passado, a Keila conseguiu no arremesso de peso, terceiro colocado no estado. Esses dias atrás também, uns 2 anos atrás, também teve lá o menino, que agora me falha o nome, mas ele também conseguiu o terceiro lugar no 75 metros raso, né? Então, eu vejo que, se tiver um professor que trabalha essas áreas... um tempo atrás, na legislação passada, no executivo passado, eu fiz esse pedido aqui, não só do atletismo, mas de todas as modalidades, pedindo para que se contratasse o professor, podia ser a CT, para colocar lá à disposição no ginásio de esportes para trabalhar futsal, futebol, outras modalidades. E se dizia, inclusive dizia para o vereador Alice também, tinha essa informação, que não poderia ser contratado referente a isso. Teria que ser feito um processo, daqui a pouco, efetivar, né, um negócio assim. Mas agora, a gente sabe que tem ali, é público também, aqui a Marilu Sene, trabalha 10 horas nesse processo, passou no processo seletivo, e foi chamada para trabalhar voleibol. Então, a gente sabe que então pode fazer isso, né? Pode. Inclusive, ela faz um bom trabalho lá também, dá aula lá na Bernardo Roto também, uma ótima professora. Então, poderia se contratar mais alguém aí, mais umas 10 horas aí, ou a ela própria, ou alguém, né, para também trabalhar essas modalidades. É importante isso aí também, né, porque o Salete também sempre foi forte no atletismo, né. A minha mulher tem medalhas, inclusive, de jogos abertos, né. Na época, a Carmen corria ali também o revezamento. E a Carmen também não era só o revezamento, era 100, 200, salto em distância também, né. Então, ali que Salete realmente ficou bem conhecido naqueles anos ali do atletismo. O Guilherme, né, eu acho que classificou sal, né, sub-17, né, escolar, no vôlei de areia e mais um salto em altura, né. Então, ele é um atleta muito exemplar, muito bom, dedicado, um atleta que não incomoda, se bom se fosse todos assim, nesse nível aí, né. Coloque em votação os vereadores que estiverem favoráveis, permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado. Os demais projetos que constam na ordem do dia, faltam os pareceres das comissões e ficam na pauta da próxima sessão. Não tendo mais assunto para tratar a ordem do dia, passo a palavra aos vereadores para explicações pessoais por até 5 minutos. Para a vereadora Neiva. Bom, já falamos bastante por hoje. Quase demais. Não demais, né? Que defender o povo nós temos sempre que falar o que é necessário. Então, no mais, a gente deseja uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora Neiva. Passo a palavra ao vereador Márcio. Eu não pude estar na reunião às 6 horas ali, né? Referente ao projeto que teve... foi aprovado esses dias atrás ali, quando eu estava aí, acho que o João, o secretário Adenor também estava. Mas, assim... a gente vai se aprofundar também no que pode e no que não pode fazer, né, referente a esse projeto, mas quero aqui até deixar aqui uma opinião minha, né,
Eu já disse naquele momento, tanto que esse projeto foi até bem estudado aqui por essa casa, nas comissões também, e para os demais vereadores. Ele é um projeto que vem do CMDL, um projeto que parece que é direcionado à agricultura, mas se quer colocar a questão de empresas, CNPJ e essas coisas a mais, um dos vereadores está até em comissões foi retirado, né? Então, é uma coisa que, ao meu ver, não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas voltamos a discutir aqui, eu acho que não tem mais como voltar para essa casa, tem que sancionar ou vetar, né? Também vamos ver aí a lei, mas eu acho que é importante a gente verificar e estudar bem esse projeto aí. Também quero fazer um comentário, não hoje, talvez numa próxima sessão, referente ao Conselho Municipal de Esportes, né? Onde eu fui procurado também por um atleta. Ele foi punido por não estar presente num jogo do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. Aquele lá onde o time não compareceu e foi punido, né, com pagamento de garantia e demais coisas. Então, ele me apresentou um atestado médico e ele queria que eu fizesse algo referente. Não, eu posso te ajudar a formular um ofício aqui, um pedido ao Conselho Municipal de Esporte, para que eles revejam essa situação perante esse atestado, né? Que ele passou tudo que ele tinha, eu ajudei ele a formular esse ofício, e ele levou esse ofício ao presidente do Conselho Municipal de Esporte, que é uma entidade, vamos dizer, pública, a CME, e ele até agora não recebeu essa resposta, né? Que mesmo sendo negativo ou positivo, eu acho que é de direito do cidadão receber essa resposta. Então, vamos esperar aí até a próxima sessão, e se ele me procurar novamente, a gente daqui a pouco vai fazer um comentário referente a essa situação aí, que, ao meu ver, também, como cidadão, a pessoa tem o direito de receber um sim ou não. Se ele não podia comparecer, se ele tem uma justificativa, né? Se ele não pôde estar presente ou não foi convidado também para a reunião onde foi julgado, se o responsável do time, que é o responsável, não foi punido, só os jogadores, porque, né, se eu faço o time, o responsável sou eu. Então, tem todas essas coisas aí que daqui a pouco a gente tem que também discutir aqui. Acho que era isso, né? Do mais aí, agradecer a presença de todos aí e desejar uma boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador Márcio. Passo a palavra à vereadora Cícera. Bom, quero agradecer a Solenir, mais o departamento do RH, que veio dar as explicações aqui do último concurso, né? E que, como diz ela, cada vez vai se aperfeiçoando cada vez mais. E que realmente isso é o que nosso município precisa. E falar também do que a vereadora Neiva falou, do motoristas. Eu não sei, não são todos, a gente não está aqui para, né, tá caluniando, como diz o outro, ou investigando, mas o pessoal vem e reclama mesmo que tem certos motoristas que correm bastante. E nessa oportunidade também quero pedir ao presidente, não sei se posso, né, se vale ou não vale, como diz o outro, porque tudo tem regra, tudo tem lei. Mas, assim, quando os motoristas levam os pacientes para a cidade de Rio do Sul, que seja mais próxima, que geralmente eles vão de manhã para ser atendido à tarde, né? Porque tem pessoal que vai de manhã e, claro, o carro é mantido para levar certa quantidade de pessoas, então, é lógico que tem que ir tudo naquele mesmo horário. Eu gostaria, sim, que se pudesse, de repente, vocês até sabem dizer ou não, se o motorista podia, assim, marcar um horário, um encontro com esse povo que ele leva, para, pelo menos, levar para almoçar de meio-dia. Porque, assim, a pessoa já vai praticamente quase sem dinheiro, né? Muitas pessoas não sabem nem como se anda em Rio do Sul. Então, assim, eles já sabem os pontos onde que é mais em conta, né? Onde que é mais maleável o custo da comida. Então, que se ele pudesse fazer isso, se a lei permitisse, ou se não pode, ou pode, que pegasse esse pessoal e levasse também para almoçar. Porque eu sei que eu já fiz essas viagens, e eu tive a graça que o motorista realmente assim, combinava e a gente marcava horário, em tal lugar, tal hora, e todo mundo ia almoçar. Muito bonito isso. Então, assim, a gente peça, se um pode fazer, então os outros também podem fazer. Então, eu gostaria, assim, que eles se olhassem, né, e visse que a necessidade desse pessoal, que precisa ter uma alimentação, pelo menos uma durante o dia. Então, se fosse possível, para eles levar no lugar mais conveniente, para eles almoçar na hora do meio-dia. O mais era isso, desejo uma boa noite e
e uma ótima semana. Obrigado, vereadora Cici. Não sei se você queria fazer indicação verbal. Coloque em votação. Os vereadores que estiverem favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado. Passo a palavra ao vereador Genuíro. Quero cumprimentar nosso presidente Pergentino, vereadoras, vereadores, agradecer a presença do seu Arlindo Maia, ex-vereador, do Arnildo, do Alcir, da secretária Solenir, da secretária Silvana, de todos os internautas. Só referente ao que o vereador Márcio falou, eu fui um do defensor, o dia que foi colocada essa regra no futebol, de punir os atletas que não participam. Eu votei a favor naquele dia, porque, no meu entender, tem que tirar um pouco o peso da responsabilidade de quem faz o time. Porque com isso a gente entende que vai abrir espaço para mais pessoas fazerem time e não ser responsabilizado sozinho. Concordo com o atleta teve atestado de um fato isolado, mas cabe ao clube, ao time, isentar ele da punição. Meu ponto de vista, né? Tem um sobrinho meu que foi penalizado nessa regra, só quero deixar meu ponto de vista que eu concordo, que tem que ser assim mesmo, achei interessante, porque senão as pessoas se inscreviam em vários times, daí o time que ele escreveu não era tão bom, desistia no meio do caminho, ou chovia, ou tinha qualquer compromisso, deixava de jogar para satisfazer os interesses particulares. No meu entender, o campo já é difícil dar time, né? Se não colocar a regra mais rígida, dificilmente vai aumentar o número de time cada ano que passa. Meu ponto de vista, só quero colocar dar minha opinião. Também no sábado, teve o baile das costureiras no Firmino, onde teve um público recorde lá, né? O italiano está muito contente. Me falaram em 3.000 pessoas, mas acho que é alguém que faz estimativa do comício, né? Deveria ter umas 1.500 pessoas, acredito, estava lotado, foi muito bom. Parabenizar a todos os organizadores. Se falando de costureira, quero aqui aproveitar a presença da Preta, onde que no primeiro trabalho teu como secretária, também era nomeada ainda, né? Estava na educação, nos ajudou a trazer o curso de costura para a Salete, onde conseguimos, né, com a tua articulação com a prefeita, né, quero agradecer a Solenir também, que no dia da reunião a prefeita disse que ia consultar a Solenir, né? Então, se ela concordou, que a Solenir também deu o aval. E fico feliz que a Preta falou hoje que já se esgotou o número de inscritos, né? Superou, inclusive, em tempo recorde, acho uma semana e pouquinho, né? Uma semana e pouco. Pessoas que têm realmente, pelo que a gente viu os nomes, têm interesse em se dedicar nessa função. Então, quero te parabenizar pelo primeiro, nem era bem secretário ainda, né? Estava se estudando a possibilidade, já participou por ter sido costureira também, né? Ter passado por isso, a tua irmã também, a tua mãe, né? Então, assim, quero te agradecer de coração, que nosso setor precisa muito de mão de obra. Além desse curso de costura, também com o teu aval e da educação, na época eu estava como diretor lá também, tem esses cursos profissionalizantes, começou pelo Senai também, né? Que veio essa semana e vai ter em Salete e uma parte em Taió, né? Então foi fundamental, é importante, né? Eu acho é uma secretaria que traz, se bem trabalhado, traz bastante resultado para nós. E tem o turismo também, que sei que tem ideias boas ali, que vai só somar para o nosso município. Aproveitar a presença aqui, né? Se usasse a tribuna, eu ia agradecer lá, mas agradeço de coração e sei da tua capacidade, sei que vai fazer um bom trabalho. Também fiquei contente com a notícia do recurso da ponte, né? Que pelo que a gente viu está interditada. Os moradores precisam quanto antes lá, acredito que a liberação do recurso, logo se começa a obra, é uma previsão de 4 meses, né? Pelo que eu vi ontem na matéria. Também na sexta-feira, agradecer o convite da prefeita, que participou de uma reunião na Celesc, onde eu também ter ido, mas eu tive que ir com 2 funcionárias para o Rio do Sul, só cheguei mais tarde, e onde com o Manuel deu a boa notícia, tomara que agora saia do papel, é a rede elétrica de Taió Salete, estimada em 3 milhões de reais,
que já tinha sido prometido lá há 90 dias atrás, que 30 dias ia começar. Então, se Deus quiser, agora vai começar, diz que a licitação está tudo certinho, né? Então, acredito que em 20 dias, segundo ele falou para a gente lá, para a prefeita, depois passou para mim, é início das obras. João Rodrigues também, quase 250 mil, pedido do vereador Alício, será destinado ao CAB 3, uma das reivindicações da vereadora Neiva, e é para saneamento básico lá também, os moradores precisam, e Jorginho Melo também tem um recurso de 230 mil para pavimentação, infraestrutura e drenagem, que ainda não foi destinado o local. O vereador Márcio também falou de deputados que liberaram recurso, agradecer a todos. E também só dar meu parecer a respeito da Copa do Mundo. A gente vive um momento de esporte, um momento muito bom. Sei que é uma lei nacional, não é lei municipal. Conversando com a secretária da Educação, que Salete também tem que cumprir a lei, não é nós que queremos ser diferente. Mas eu acho um equívoco, um tremendo absurdo, um país parar para assistir a Copa do Mundo. Tipo assim, no meu ver, é o esporte representando o nosso país. Eu adoro futebol, sou suspeito em falar, gosto muito, mas eu não concordo de parar um Brasil, parar uma nação no carnaval e no futebol. Onde, recentemente, veio uma greve dos caminhoneiros, se tivesse todo mundo tido esse mesmo ímpeto, essa mesma vontade, em 3, 4 dias, tinha resolvido um pouco o Brasil. Assim, hoje se criou mais um problema, né, vereador Disseu? Os caminhoneiros causaram mais um problema para o Brasil, segundo os governantes, nosso presidente principalmente. Então, assim, é lamentável, eu como cidadão, né, sei que a lei é lei no nosso município, mas, infelizmente, para um Brasil, uma produção, um Brasil que já vive de competição, competitivo, mas principalmente o setor de saúde também. Então, o que eu penso assim, ó, é importante parar, é uma nação representando nós, mas tem o Mundial de Atletismo, tem o Mundial de um monte de coisa, mas se destinou ao futebol. Então, eu concordo que nas escolas deveria assistir todo mundo junto, né? Bota a televisão, as crianças na sala de aula, aprendendo a lidar com os coleguinhas, assistindo o futebol, porque a maioria vão para casa e não assiste, professores, funcionários e etc., né? Então, assim, é uma lei, como foi falado antes de concurso, seria também uma questão de ser revista, né? Porque o Brasil só pode parar na Copa do Mundo e no Carnaval. Banco não se pode parar no final de ano, da férias coletiva, porque o cidadão precisa, mas Carnaval se para quase uma semana também. Então, assim, a minha opinião, deixar bem claro, né? É nacional essa lei, mas eu sou contra, né? Tipo, por vários motivos, eu acho um absurdo parar uma nação por causa de futebol. E mais absurdo ainda é entregar uma nação para um cidadão chamado Neymar, que para mim é um absurdo, é um mau caráter, mal educado, não é tão bom de bola, tem gente muito melhor, e a gente dedica, a imprensa da assistir sexta-feira na Rede Globo, não dá para escutar o Galvão Bueno falar, porque parece que o Neymar é tudo assim, aquele dedinho dele estrelar de novo, nós vamos perder mais uma Copa, como foi perdido com a costela na vez passada com a Colômbia, que até hoje não via acertar nas costas dele. Então, por isso que eu lamento, mais respeito, boa noite, ótima semana a todos. Obrigado, vereador Genuíno. Passo a palavra ao vereador Eduardo. Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os vereadores e vereadores, cumprimentar aqui o senhor Arnildo Circo, que trabalha na prefeitura no RH, cumprimentar aqui o ex-vereador e foi presidente dessa casa, o senhor Arlindo Mai, cumprimentar também aqui o senhor Alcir Circo, que está presente nessa noite, cumprimentar também a Solonir, administrativo, que está presente nessa noite, a Preta, se me permite falar pelo apelido, né? A Silvana, é melhor chamar pelo nome, né, Silvana, que fica mais legal, que faz parte do turismo e cultura, tá? Fica muito agradecido pela tua presença. Eu fico agradecido da Celonir nessa noite me explicar, aqui nessa foi bem preciso as suas palavras, ali na tribuna em que todos os vereadores, né, seu Manari, seu presidente, entenderam bem aqui como funciona ali as vagas, né, de auxiliar de enfermagem. Foi bem precisa as suas palavras aqui nesta noite também. E quero também aqui deixar meus agradecimentos ao pessoal que cooperaram na compra da feijoada, ali no dia 23, que fizemos ali na Serra, né? Fica agradecido
a população aqui fizeram seu empenho na compra dos tickets da feijoada a respeito da Igreja Assembleia de Deus. Então, fica agradecido para o pessoal que se empenharam ali comprar seus tickets. Fico agradecido vereadores aqui que compraram seus tickets e foram ali pegar a sua feijoada. Então, fica muito agradecido também. E do mais, quero desejar a todos uma ótima semana e que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. Obrigado, vereador Eduardo. Passo a palavra ao vereador Dirceu. Quero aqui cumprimentar o presidente, demais vereadores e vereadoras, pessoas aqui presentes, o Arnildo, o Alcírio, o seu Arlindo, a Silvana e também a Solenir, e internautas. Só fazer uma colocação ali com o vereador Genuíra ali, concordando com isso que se passamos aí, essa paralisação que é vergonhosa, né? E se fosse um time ainda que tivesse lá, suando a camisa por livre e espontânea vontade, mas infelizmente os caras ganham milhões e nós aqui pagando eles. E é bem assim a situação, é complicadíssima, onde eu estive na Expo Super na semana passada em Joinville e nas grandes visitas que eu fui ali na Doces Áureas, Paraty, Massas Rosanas e na Panfácio, tem previsão de uma nova greve. Para eles vai surgir uma nova greve e eles estão com necessidade. Então, está faltando matéria-prima devido à greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros ainda estão pagando pela greve que foi tão pouco tempo que poucas pessoas pararam, né? Realmente, se tiver, ninguém me pega mais para nada. A minha parte eu fiz, infelizmente não ajudou em nada, mas tentamos fazer, né, vereador Janeiro? Eu queria aqui convidar os vereadores para nós fazer uma visita ali naquele gavião, que faz parte do município de Salete. Eu acho que ninguém foi ali visitar, ali na entrada na curva do Cipriano. E seria bom a gente dar uma visitar aquela obra ali, porque faz parte do município. É uma obra, uma empresa do Paraná que está ali. Então, ele seria importante uma visita dos vereadores ali para ver a situação, como é que está ficando aquela obra. Depois, se não visitar, nós não podemos depois cobrar, que nem visitar a gente foi. Então, eu queria fazer um convite, se quisesse amanhã ou deixar para dar na próxima semana, daqui um pouco, dar um dia de sol, seria importante. Eu queria só fazer uma colocação aqui no lugar do vereador Alício aqui, sobre o municipal no final do municipal de Campo ali, que ele não pôde estar presente, ele que faz parte do esporte, mas eu estive ali presente, por motivo de saúde, ter feito uma cirurgia, ele não pôde estar presente, eu estive acompanhando ali a grande final de futebol de campo, onde aqui o ex-vereador Márcio também tinha time do municipal, e não chegou nas finais, mas participou, porque é muito importante fazer um time, porque hoje se torna difícil fazer um time, porque ali a situação dessa outra equipe, que os jogadores nem compareceram, onde foi a grande campeã, a Regazzi, foi a campeã, e o Independente ficou em segundo. Dois bons times para campeonato municipal, onde traz 3, 4 jogadores de fora para reforçar, mas para nível municipal, um bom futebol. E também à noite teve a grande final da Bocha, que foi surpresa. Eu acredito que nos anos que eu participo foi uma das finais mais bonita que teve, foi muito bem disputada, né? Se decidiu na última partida, acredito eu que tinha em torno de 250 pessoas lá assistindo. Foi a Madeireira Sapele que ficou a grande campeã, e em segundo colocado ficou a Cancha do Rio Luiz. Então, ali que é o Santa Cruz. Duas boas equipes, desde o começo, junto com a Cancha Irene, que seria os favoritos, e chegou onde chegou essas duas equipes. Parabenizar a Laísa, né, a Joana e a administração. Foi um bom campeonato e foi uma grande final. E parabenizar todas as equipes, todas as canchas também, que participaram desse campeonato. No mais era isso, presidente. Boa noite e uma boa semana. Obrigado, vereador Liceu. Passo a palavra ao vereador Alício.
Presidente, só teria um assunto que é rapidinho, se a Preta pudesse explicar, é um concurso de dança terceira idade, é 1 minutinho, 2 ali, só para ela falar na tribuna ali, explicar para o pessoal. Até se o presidente quiser fazer esse concurso, põe, né, curso de dança. Não, eu vou participar, sim. Se eu achar par, né? Acho. Boa noite. Então, assim, só para passar rapidinho, hoje a gente até teve lá no clube, né, o dia de São João, comemorando lá com os idosos, né? Então a gente foi lá passar uma notícia boa para eles, que eles já tinham vindo pedindo, estavam pedindo há tempo já, como eles gostam bastante de dançar, né? Eles queriam estar aperfeiçoando isso, né? Então a gente conseguiu trazer uma pessoa qualificada para estar dando um curso de dança gaúcha para os idosos, mas a gente vai fazer assim, a partir dos 55 anos, a pessoa já pode se inscrever, tá? Para estar fazendo o curso. É totalmente gratuito. Vão ser 10 sábados, das 5 às 7, lá no clube. São 10 aulas. Mais ou menos em outubro a gente vai estar fazendo essa formatura com eles. Aí quem quiser participar, está todo mundo convidado. Acima de 55 anos estão convidados. Obrigado, Preta. Então, presidente, já pode ir dando nome lá numa tua parceira. Não, lá, mas tá? eu não tenho 55 ainda. Então tá bom. Então deixa eu vencer a idade aí. Já com o Genuíno lá também comentou sobre a ponte lá de São Luís, né? Então, como foi interditado, então, o valor que foi assinado, R$ 178.980. Isso é para a compra dos kits, né? Estive falando com a secretária Solenir. E o restante é por conta da prefeitura, né? As cabeceiras, tudo, né? Então, essa ponte já foi solicitada algumas vezes já, né? Na outra gestão também. E até que, enfim, né, parabenizar a prefeito pela conquista aí da assinatura do convênio. Tem outra ali que a vereadora Neiva leu também, as emendas aqui parlamentares do Jorginho Melo, de 222.857, e do João Rodrigues também. Esses dois valores, era 250 mil, mas daí a Caixa repassa esse valor, né, Solenir? É esse aí, né? Então, o do João Rodrigues seria para fazer aquele calçamento da Coab 3 lá, né? A rede fluvial, tudo isso aí, né? Espero que chegue esse recurso, né? Tem mais também contrapartida da prefeitura aí. E esse do Jorginho Melo, não sei qual é a área que vão colocar esse. Ainda não está, né? Só tenho contato no momento. Só falando ali também um pouquinho ali do campeonato de campo, né? É complicado porque o vereador Márcio comentou ali e o Geno. O responsável, ele tem que dar garantia, é R$500. E se o time não tiver, tem que ter 8 para começar uma partida de futebol. Se não tiver, perde a garantia. Tem que ter no mínimo 8. Pode continuar, cai 2, 3, acabou o jogo, beleza, não acontece nada. Mas ali, como não tinha número suficiente, perde a garantia. E o julgamento foi o que foi julgado, né? Não participei porque eu não faço parte da comissão. Quem estava na súmula não é punido. Está ali. Está registrado em súmula. Então, é o responsável, mas alguns atletas. Eu sei que tinha alguns lá, que estavam machucados e nem entraram em campo porque não tinha condições de jogo, mas estavam lá. E, infelizmente, isso acontece. É complicado, daí ninguém quer fazer time. Ninguém quer fazer mais time porque, né, te deixa na mão, tu tem que pagar a garantia. Então, a mudança seria penalizar os atletas que não estavam presentes, né? A não ser que aquele, né, comprovasse, por A mais B, que ele não tinha condições, estava machucado, alguma coisa assim, né? E outro também, falando da Copa, né? É complicado, né? Parece que o Neymar é o deus do time, né? Os outros só fazem parte né, de puxar o ônibus, né? Mas, na verdade, quem ganha o jogo é uma equipe toda, não é ele sozinho, né? Ele fez o gol porque o cara também deu para ele o passe, né? Mas ele realmente
falta muita coisa para ele, para ser um grande atleta ainda a nível, né? Todo mundo comenta que vai ser o melhor do mundo, mas para chegar nos pés do Cristiano Ronaldo e de Messi vai demorar muito. Comentando também do campo, como não pude estar presente, né? Sábado eu fiz a cirurgia quarta-feira, então sábado não tinha condições, né, de acompanhar, né? Sempre a gente acompanha as finais de campeonato, os campeonatos todos, a bote também. Sei que foi bem disputado. O vereador Disseu passou pelo zap para mim, pedi como é que estava. Está 1-0 o Rio Luiz depois. Não mandou mais notícias, mas depois fiquei sabendo que o Sapé tinha sido campeão. Parabenizar aí todos os atletas, né, pela conquista. E aqueles também que participaram. A gente nunca sabe quem vai ser campeão. Todo mundo entra para ganhar na partida, né? Também estava o nosso presidente, o Bergendino, também, ficou até o fim lá, né? Estava junto, ajudou a fazer a entrega da premiação lá, e onde era, além de ser o presidente, vereador, estava acompanhando a comunidade, que é a cancha da comunidade que ele reside. Não, eu não sei se tinha mais vereador, acho que também estava, né? Não sei se tinha mais, o Aldo, vereador Aldo também estava. Mas é legal, afinal, muita disputa, um torce para um lado, outro torce para outro, né? Então, faz parte, a disputa é assim mesmo. Às vezes tu tem a partida na mão e por uma bobeira de nada, tu perde o título. Temos também a rodada da areia, agora esse final de semana vai ser no Rio Luiz, né? Sábado à tarde. E domingo, né, tem festa no Ribeirão do Ouro, também tem o campeonato que eles fazem lá todo ano, domingo à tarde, eles fazem o campeonato de areia também lá. E no mais, uma boa semana, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Alício. Passo a palavra ao vereador Aldo. Cumprimentar o presidente, os vereadores e vereadoras, cumprimentar a secretária Soleníria Silvana, o Alcírio, o seu Arlindo, o ex-vereador Nico e todo o público que está assistindo. Também parabenizar a prefeita também, que conseguiu esse empenho da ponte, né? A gente fica contente, sabe que a comunidade sempre necessita e muito, né? E também parabenizar o Pinho Moreira, que em 2 meses que ele estava de governador, conseguiu, né? Estava o Colombo 7 anos, como o vereador Alice falou, que várias vezes tentaram, então tem que agradecer os dois lados, não também só a prefeita. Isso é muito importante para nós da comunidade, porque uma ponte, o custo que fosse só para fazer, era muito complicado, né? Também agradecer o Aldo e o Peninha, mais uma vez um convênio que eles conseguiram para a agricultura, né? Isso a gente sabe que vai ser empenhado agora, no valor de 450 mil, que nós vereadores, aquela vez que fomos em Brasília, né? Eu, o Nego, o Márcio e a vereadora Cici, e a promessa o Peninha falou e concretizou, né? A gente fica contente por isso. Aproveitar já que a secretária, a Silvana está aí, pedir para ela, que a gente já fez vários pedidos aqui, ali na esquina ali do Geraldo, onde desce na rua Castelo Branco, ali no Pedival, quem passa na calçada ali vai ver os parafusos de uns 10 centímetros na calçada, já faz, acho que mês que vem vai fazer 1 ano que está ali, não sabe por que não botaram aquela placa que está faltando, né? Mas semana passada já caiu uma criança, esses dias até comentei uma senhora idosa, que bateu e caiu, né? Ou colocar uma caixa, ou cortar, ou mesmo botar placa, né? A gente pede isso, que, de vez em quando o Geraldo até vem rindo da cara, no final incomoda, né? Toda hora pedindo, enchendo o saco, né? Mas está certo, com razão, né? Daqui a pouco uma pessoa, uma mulher grávida, cai e complica muito mais, né? Seria isso. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador Aldo. Quero agradecer a presença de todos os vereadores, a secretária, funcionário Nico. Só quero dizer para a secretária que hoje de manhã, na verdade, eu achei que a prefeita estava muito revoltada. Eu estive lá na prefeitura e ela quase me culpou por não ter vindo o convênio da ponte. Você mesmo escutou.
Até fiquei um pouco chateado, para dizer a verdade, porque ela disse que nós era 4 vereadores do PMDB e não conseguia nada. E concordo que é verdade. Mas eu só fui em Brasília, junto com a prefeita e com a secretária, mas ela nunca convidou nenhum de nós para participar aí num gabinete de um deputado em Florianópolis ou mesmo com outra liderança. Então, uma vez a gente pode falar as coisas, mas tinha que pensar primeiro. Só que eu também sou assim, na hora do nervosismo eu também falo. Mas, por sorte, falou um pouco adiantado, que no mesmo dia parece que ela assinou o convênio, então já está tudo bem. Sobre esse negócio da Celesc, vamos dizer que vai dar certo. Digo para vocês que tomara que dê certo, porque essa promessa o Manuel já me fez dia 5 de janeiro de 2017, que até outubro de 2017 estava pronto. Até hoje não veio. Faz 3 meses que nós tivemos a audiência em Itaió, prometeu que em 30 dias ia começar, ainda não começou. Agora, sexta-feira, então parece que resolveram o problema. Então vamos ver, tomara a Deus que dá tudo certo. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma boa noite. Não havendo mais assunto para tratar, declaro encerrada a sessão. Pegar os dois aqui do lado, vamos levando. Eu um dia não foi isso. Melhor se eu tivesse tomado um uísque. Eu falei, eu me acolhei, eu passava bem. Você já tinha operado? Foi aqui no uísque. Eu só lembro que no final eu falava um posto pequeno, posto grande. Daí eu falava assim mesmo, quer dizer assim. Você foi para pagar que teve? Eu achava, né? Eu paguei, né? Mas tu tá louco, né? Você desmaiou? Sim, não. Eu paguei. Costa Branca que não fizeram contigo?
pessoal ali tem aquele ponto longe lá da prefeitura, lá que o pessoal está pedindo mais um ponto pequeno. Não, mas vai se ver. O que tu acha? Nós podemos ir para levar uma coisa assim. Não precisa. Só ainda não foi comprado porque já disputou o dinheiro. Mas até foi licitado dois. Ah, tá. Um foi lá e o outro vai ser colocado aqui. Ah, tá, beleza então. Mas vai ser colocado. Pode dizer, se eu quiser fazer. Fica bom para nós.